Meus cumprimentos à torcida paranista. A gente ficou um tempo aqui sem poder passar informações, em função até da própria recuperação judicial, SAF, base e outros temas, né, que nós vamos falar durante essa nossa coletiva. Em relação aos associados, né, a gente agradece, né, os associados que continuam adimplentes. Também é o momento de agradecer ao Movimento Salve Paraná, que tem nos ajudado muito, tá? E também vamos agradecer aqui ao Luiz Alberto, né, que estava na parceria conosco, que nos ajudou muito para que a gente pudesse fazer, não vou falar um desmonte, mas que a gente pudesse ter desarticulado todo o elenco e a comissão técnica. Bom, com relação ao tema ligado à recuperação judicial, o Conselho Gestor sempre tem nos passado muitas informações acerca do como toda essa questão está sendo desenvolvida, tanto ao Conselho que eu presido, no caso o Conselho Consultivo, como o próprio Conselho Deliberativo presidido pelo Renato Coller, que está aqui do meu lado. O que há, na verdade, é a opção do Paraná Clube por seguir o mesmo caminho que também foi trilhado por outras entidades esportivas aqui do Brasil, inclusive um dos nossos co-irmãos aqui, muito próximo inclusive, de tentar, através de uma recuperação judicial, equacionar as dívidas do clube e tornar minimamente exequível, né, o pagamento dessas dívidas com o projeto de reconstrução das entidades esportivas, através de outras modalidades, de outras soluções empresariais, vamos dizer assim. O processo de recuperação judicial do Paraná Clube foi devidamente ajuizado, já está no Poder Judiciário e, inclusive, houve a apresentação de um plano de recuperação judicial, que é, por assim dizer, um dos pontos mais importantes para a definição daquilo que vai acontecer daqui para frente. Pois é nesse plano que o Paraná, depois de todo um estudo bastante aprofundado, feito tanto pelos advogados, como inclusive de alguns parceiros que colaboraram nessa iniciativa, que aproveitamos inclusive para agradecer a boa vontade de todos eles, identificou e posicionou tanto o volume das dívidas, como inclusive desenhou um projeto que permita, a um só tempo, manter a equação econômico-financeira do clube em ordem e possibilitar, viabilizar um cenário de um mínimo de segurança econômica para toda essa tarefa de reconstrução que vem aí para frente. Do ponto de vista processual, esse plano foi apresentado, estão sendo agora colhidas as manifestações dos credores que foram arrolados nesse plano como credores do Paraná Clube, e uma vez havendo a aprovação desse plano de recuperação judicial, aí sim, a nova vida do clube vai ser regida tanto pelo cumprimento das metas estabelecidas nesse plano e deixando este fôlego, deixando esta liberdade para que o clube possa buscar aí maiores iniciativas e maiores parcerias no trato desse tema. É um processo público, não há absolutamente nada que não seja acessível a qualquer interessado, está aqui na comarca de Curitiba, e tão logo nós tenhamos, o clube inclusive acredita, e essa é a situação, digo isso sobretudo com base nas informações que nos são passadas pelo Conselho Gestor, de que a expectativa de que nós logremos aprovar esse plano e sedimentar esse novo estágio do clube é muito otimista, é um espectro muito otimista, e nós estamos contando, certo, com a aprovação, até mesmo com a compreensão dos nossos credores, no sentido de reconhecer que essa é a única forma da gente conciliar a manutenção e a retomada do crescimento do clube com o pagamento das dívidas que ficaram aí no passado. Esse é o compromisso do Paraná Clube e, se tudo der certo, vamos conseguir alcançá-lo com êxito. Além daquilo que o Rodrigo Vissotto, presidente do Conselho Consultivo, informou, eu queria enfatizar a importância e a necessidade da aprovação do plano de recuperação judicial. Esse é um instrumento fundamental para que o clube consiga se reconstruir. E aí eu gostaria de dar uma pincelada a respeito da SAF, porque a SAF ela não é a solução, mas ela é uma ferramenta importantíssima para que o clube consiga retomar tudo aquilo que nós, infelizmente, deixamos para trás. E por que nós deixamos para trás? Nós deixamos para trás porque o modelo que o clube vem seguindo em toda a sua história, e aqui não cabe apontar dedos, não cabe, neste momento, a gente buscar qualquer tipo de culpa. O mais importante é o seguinte: a SAF, a partir do instante que a recuperação judicial exista,
A SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, é uma importante ferramenta para que o clube consiga mudar esse modelo administrativo, esse modelo de gestão que nós tivemos. Por quê? Porque a partir deste projeto de médio e longo prazo da SAF, nós conseguiríamos, e esse seria o desejo nosso, mas é muito importante que os futuros donos da SAF tenham essa liberdade de escolher qual que é o modelo que eles vão seguir. Mas o desejo de consumo do clube seria que nós tivéssemos um foco em profissionalismo e governança, um foco nas categorias de base e, principalmente, o futebol sendo tratado com a competência que todos nós desejamos. Parcerias são bem-vindas, mas o ideal, na hora que você trata de uma empresa, que é a Sociedade Anônima do Futebol, é você tratar isso como cerne para você encaminhar todo o processo do futebol. Ou seja, parcerias são bem-vindas, mas idealmente seria que o clube SAF viesse a tratar tudo isso. Um outro ponto importantíssimo na SAF é que ela vai ser apresentada no Conselho Deliberativo e virar a ser aprovada, dependendo do modelo com que ela venha a ser a nós apresentada. E esse projeto precisa claramente comunicar para a nossa torcida quais são os passos, quais são os horizontes, quais são as metas, para que tudo isso venha a ser claramente determinado, claramente perseguido, não somente pelos donos da SAF, mas por todo o clube, por toda a torcida, porque a nossa torcida não deve ser iludida com relação a qualquer expectativa, porque, de novo, a SAF é um instrumento, ela não é efetivamente a solução. Por fim, conclamo a todos os paranistas que apoiem essas ações que estão sendo feitas e que nós consigamos alavancar, através da SAF, um novo futuro para o clube, envolvendo não somente o futebol, mas toda a nossa parte patrimonial, que contém amarras difíceis de serem transpostas, inclusive com relação a Kennedy, Vila Olímpica, Vila Capanema, ou seja, há uma série de itens a serem tratados, mas a gente tem a confiança que a partir do instante que a gente tem a recuperação judicial aprovada, nos termos nos quais elas foram apresentadas, que a gente vai conseguir transpor todos os obstáculos. Com relação à Taça Paraná, dentro da perspectiva do clube de conseguir um calendário um pouco melhor para o ano seguinte, nós protocolamos junto à Federação Paranaense de Futebol essa solicitação para retomada dessa competição. Esse ofício foi assinado por 13 clubes do interior do estado, todos demonstraram interesse e a intenção de poder participar dessa competição, e junto a esse ofício foi solicitado a possibilidade de participar de competições, os primeiros colocados ali ter direito a participar de competições nacionais, como o Campeonato Nacional de Série D, a Copa do Brasil, e esse ofício protocolado na semana passada na federação. Hoje tivemos um retorno do presidente da federação, que se dispôs a retomar, só que aí a gente precisa ver a viabilidade da competição, buscando a possibilidade de conseguir alguns patrocínios para que consiga viabilizar os custos para as equipes do interior do estado, dada a dificuldade de todos hoje se encontrarem em condições de manter uma equipe por um prazo maior, exatamente por não ter agenda, não tem condição de manter a equipe por períodos superiores a 3 meses, que é o que vem acontecendo nas competições locais, né? Então, esse ofício já teve um aceno positivo por parte do presidente da federação, e agora a gente quer avançar com essas tratativas para que, junto com o campeonato estadual da Série B, que nós vamos participar no próximo ano, nós tenhamos uma agenda um pouco maior e tenhamos condições de pleitear vaga em competições nacionais por essa competição. Então, de hoje, o que nós teríamos efetivamente, além do campeonato estadual de Série B, seria a possibilidade de disputar essa competição e ter uma possibilidade de conseguir voltar a participar de competições nacionais através dela. As outras
considerações ali sobre o futebol, eu retomo ao presidente Rubens para que ele possa esclarecer um pouco melhor. Ao término da Série D, o clube buscou todos os atletas profissionais e tentou entrar em acordo com eles. A grande maioria foi feito acordo e pago as rescisões ou à vista ou parcelado. Então, os que foram à vista já não vão mais gerar passivo, então não vão gerar novos processos para o clube. E aqueles que estão parcelados estão sendo pagos aí, conforme a data feita com acordo com os atletas. Esses acordos geraram uma economia para o clube em torno de R$500 mil, e vale destacar aqui que é importante que todos os sócios mantenham seus pagamentos em dias e continuem honrando aí com a mensalidade, para que o clube consiga manter o pagamento tanto desses atletas em dia, como do pessoal do administrativo, das contas básicas do clube que são necessárias a ser pagas. Outro ponto importante destacar é que o Conselho Gestor também pagou o fundo de garantia de todos os atletas da base, ou seja, com isso o clube não perde mais atletas por falta de pagamento de fundo de garantia, coisa que vinha ocorrendo aí na história do clube, né? O Conselho Gestor também tem buscado outras fontes de receita, além do sócio, com a locação da vila, com locação de espaços, tentando vender as suas datas ali na sede da Kennedy e locações ali também na sede da Kennedy de outros espaços, e com isso tentar manter a saúde financeira do clube o mais saudável possível. Bem, aproveitando, né, que o Lucas falou sobre recursos, né, muito bom esclarecer, né, porque quando eu estava de licença, né, e houve a decisão da juíza em finalizar o ato trabalhista, né, foi noticiado diversas vezes que o presidente do Paraná estava sendo multado porque tinha feito desvios. Não, eu quero deixar bem claro, tá? Não houve desvio nenhum das contas do clube para a associação, como foi comentado. Eu, sabendo os riscos que estava correndo, né, e fui multado por isso, né, tomei a decisão de usar uma outra conta do clube, né, para que fossem pagos os salários dos meses maio, junho e julho. Eu acredito, né, que se não tivesse feito aqueles pagamentos, né, dificilmente a gente teria conseguido chegar até as fases eu não gosto de falar mata-mata, que para mim é mata ou morre, né? Mata-mata não morre os dois ao mesmo tempo, um só que fica no caminho. Então eu quero deixar bem claro aqui que não houve desvio de nem um centavo para as contas que não fossem do clube. E os valores que ainda continuam bloqueados, né, pela associação, são valores oriundos, né, das contribuições espontâneas e voluntárias de sócios, torcedores, né, conselheiros e abnegados, né, para o Movimento Salve Paraná. Então eu quero aproveitar aqui para destacar mais uma vez, e de uma vez por todas, né, parar com essas notícias, né, que os recursos foram usados nas contas do clube e os valores que estão bloqueados na conta da associação eram de contribuições. Vamos continuar falando sobre o futebol. Todos perguntam, né, sobre o futuro. E aí, né, nós temos um calendário diferente no próximo ano. Lógico, todos que estão aqui, a gente não queria estar passando por essa situação, porque às vezes as pessoas esquecem que o presidente também é torcedor. Mas nós teremos um calendário atípico, né, porque em função até da Copa do Mundo, os atletas pararão antes, né, e também voltarão com uma antecedência, talvez de 30 dias. Então nós estamos prevendo, né, que o campeonato da segunda divisão deva começar em abril. E aí, né, esse ano, né, nós fizemos uma pré-temporada que começou em meados de novembro, para que a gente comece a disputar o campeonato a partir de abril. Teremos que também trabalhar no mínimo com 60 dias de antecedência, né, para iniciar os treinamentos. Mas vamos começar desde já, né, a buscar os atletas, né, e aqui a gente vai ter que utilizar, né, não que seja a totalidade, mas nós temos que usar os meninos que estão na base, né.
eu falo meninos que eu tenho idade para ser avô deles, né? Eles podem ser meus netos. Então a gente vai ter que aproveitar esses garotos que estão no sub-20, estão fazendo um belo campeonato, né? E a gente espera que no próximo jogo do final de semana, né, a gente continue e classifique para a fase semifinal do campeonato. Em relação também à Taça Paraná, né, o Ailton já comentou, mas hoje eu conversei com o presidente Hélio, né, ele recebeu, fez as considerações em relação a custos, né, e nós devemos na próxima semana agendar um encontro com ele, né, para poder esclarecer e passar algumas informações a mais, porque nós sabemos as dificuldades que você organizar um campeonato nesse sentido, né, mas mesmo assim nós vamos buscar e tentar, ou através do name rights, né, ou se não através de patrocinadores, né, que queiram ajudar não somente ao Paraná, né, e sim a todas as agremiações que disputarão esse campeonato. Sobre o futsal, tem muitas pessoas perguntando, né, o Paraná sempre teve um futsal forte, e hoje o que acontece com o futsal do Paraná? Bem, quem frequenta a Vila Capanema vê as disputas, né, que têm ocorrido, né, em diversas categorias. Mas agora passa pela nossa gestão a ideia de fazer efetivamente um futsal mais forte. Vamos voltar àqueles bons tempos, né, que a própria Kennedy, né, estava sempre com o ginásio lotado, né, quando a gente tinha uma equipe disputando as categorias. É lógico, existe hoje 3 categorias, né, bronze, prata e ouro, né? O Paraná não está disputando, né, mas a nossa intenção é voltar à disputa, né, e talvez, né, pelo fato de Curitiba, né, a capital do estado, não ter nenhuma associação, nenhuma agremiação disputando o futsal, né, a gente consiga talvez pular uma etapa. E para isso acontecer, né, não seria simplesmente que o Paraná vai utilizar recursos, que hoje são muito poucos, né, para colocar no futsal. Nós estamos buscando não somente parcerias, né, mas usar hoje a lei de incentivo de esporte, tanto a nível federal, estadual e municipal. Às vezes as pessoas acham que a lei de incentivo de esporte é só de recursos do imposto de renda, de pessoas jurídicas e pessoas físicas, não, mas não. O Estado também tem a lei, e com recurso de ICMS, como a própria Prefeitura. Então nós estamos avançando nesse sentido. Essa semana vamos novamente trabalhar na Paraná Esporte, conversar com o superintendente, e já agendei para a próxima semana também um encontro com o secretário municipal de esportes. Porque a gente acredita, né, que o futsal, como sempre revelou atletas, né, hoje temos atletas, né, que se destacam no futsal, mas não querem ir para o futebol de campo, né? Então é uma possibilidade de você reter esses talentos, né, e aproveitar todo o potencial dentro do clube. Sobre as parcerias, nós temos que ter muito cuidado agora quando a gente vai falar em parceria para o futebol profissional, em função até da própria SAF. É lógico, a SAF vai acontecer rapidamente? Não, mas você tem que ter cuidado quando pensar em parcerias, né? Porque vamos lá, vamos fazer um exercício muito rápido. Fechamos uma parceria com qualquer empresário. 90 dias depois, ou 60 dias após, nós conseguimos aprovar dentro do deliberativo a SAF. E aí, o que a gente faz com esse empresário? Ele acreditou no Paraná, você vai colocar uma multa, se tiver uma multa baixa ou alta, né? Então, essas são algumas considerações que devem ser feitas nesse momento. Como o campeonato deve começar em abril, né, e a gente está falando provavelmente a estruturação do elenco a partir já de janeiro, dessa vez ainda temos um tempo aqui para tentar entender bem como que seria esse posicionamento do clube. Lógico, todos os parceiros estão bem-vindos, mas não queremos prejudicar ninguém. Como todos sabem, né, as categorias de base do Paraná estavam inativas desde o final de 2019. Logicamente, 2020 foi muito atípico em função da própria pandemia, né? 2021, todos esperavam, né, que poderiam voltar aos campeonatos, né, mas eles não ocorreram. E aqui
vale a pena a gente voltar ao ano passado, né, que o Paraná tinha montado um elenco para disputar a Copa São Paulo Júnior, né, mas em função de alterações que foram promovidas pela própria Federação Paulista, né, acabou não acontecendo, né, e nós desmanchamos toda aquela equipe, que retornou uma grande parte desses atletas, né, agora no início do ano, quando começaram as competições. Então o Paraná disputou o Sub-15, Sub-17, Sub-20, o Sub-17 talvez o desempenho não foi o que a gente esperava, o Sub-15, né, passou para a segunda fase, né, ficou na fase semifinal, e o Sub-20, né, ou como às vezes alguns falam, Sub-19, na realidade é o Sub-20, né, está nas disputas aqui, né, hoje é líder da chave, né, e a gente espera que no próximo sábado concretize a classificação. E vale a pena fazer alguns comentários, né, porque a empresa que nós trouxemos, a Sport Prime, ela não teria simplesmente recursos dela para colocar. Nós tínhamos uma aprovação da Lei de Incentivo do Esporte através de uma liga que apresentou o projeto Base Paraná, mas no início do ano, vamos dizer início não, a partir do segundo trimestre desse ano, alguns problemas em relação até esses repasses, né, e os valores que haviam sido captados por essa liga, né, ficaram bloqueados. Então, a Sport Prime acabou, de uma maneira forçada, tendo que bancar esses recursos. Também, né, nós disputamos o Sub-23, que era a ideia, né, de aproveitar aqueles atletas que não estavam no elenco profissional. Chegamos à segunda fase, né, mas paramos no Bragantino. Nós temos a esperança de, no ano que vem, né, ou com a SAF ou sem a SAF, né, a gente já ter novamente esse calendário, né, e voltar a disputar o Sub-23, que eu acho que foi muito válida a participação, né, além do que a visibilidade que ele deu. O contrato que nós tínhamos com a empresa anterior encerrou no dia 30 de setembro. Ah, mas ele tinha uma data anterior. Sim, tinha uma data anterior, era em meados de maio, né? Mas a Spiller, né, sempre foi uma boa parceira. Então a gente não iria simplesmente tirar eles da loja, né, e ficar com todo o estoque. Então, como a gente sempre teve um bom relacionamento com a própria Spiller, tanto na figura do Cauê, do pai dele, o Sr. Wilson, né, nós chegamos a um acordo, a um consenso, prorrogamos, né, e ele ficou até 30/9. E como ele saiu na semana passada, né, a gente agora está falando oficialmente da Clau, porque ele deve ter uma previsão de estar em breve abrindo a loja, né, e não será simplesmente só a loja na Kennedy. A intenção, né, é ter uma loja também na Vila Olímpica, na própria Vila Capanema, não só nos dias dos jogos, né, e nós estamos esperando a definição do espaço que antigamente era o Big, né, porque agora está mudando. Eu não vou afirmar qual que será o nome lá, eu sei que é do grupo Cassino, né, ou Cassino, como queiram, tá? Então estamos esperando essas definições também para que possa reativar aquela loja. Em breve, né, a própria Clown, e agora a gente pode falar de forma oficial, né, ela vai começar a liberar, né, insights, né, fazendo a chamada para que todos fiquem conhecendo o novo fornecedor. É uma empresa de Portugal, né? A gente também está aproveitando com a Clau e fazer uma camisa alusiva à Copa do Mundo. Essa camisa, né, já também deverá ser colocada à venda, né, e ela será num lote não muito grande, né, no primeiro instante, né, para até que aguce a curiosidade e chame as pessoas para que vejam a nova modelagem, né? Com relação ao sócio torcedor paranista que tem estado ao lado do clube nesses momentos de dificuldades, como o presidente já posicionou, a camisa, que seria o brinde para o sócio, a gente está aguardando única e exclusivamente a entrega por parte do fornecedor,
que nos garante entregar nos próximos dias, aí, no próximo mês, para que a gente possa, de certa forma, recompensar o sócio por aquilo que ele tem feito pelo clube, ter uma camisa exclusiva a ele. Nós também pretendemos que essa camisa alusiva à Copa do Mundo vai ser um design único, um número limitado de peças. A prioridade para a aquisição dessas camisas será do sócio. Então, o sócio torcedor paranista, o sócio tricolor, terá prioridade na compra dessa camisa, para que quando for lançada, quando ela estiver à disposição, essa prioridade será do torcedor, do sócio, na aquisição da camisa, e não havendo a compra integral, os demais torcedores poderão adquirir essa camisa também. E em cima disso, dada a nova realidade do clube, como já foi comentado até em reuniões anteriores, a intenção do clube é realmente rever o nosso plano de sócio, ver a nova condição com que o clube está, a nova realidade do clube, e a gente fazer um ajuste nos planos disponibilizados, as categorias que vêm. Então nós vamos fazer um trabalho conjunto com o torcedor paranista, ouvir o torcedor, aquilo que ele vai propor, para que a gente possa, em cima disso, planejar um novo plano para que possa atender de uma maneira melhor e mais acessível ao torcedor, considerando a nova realidade a que o clube vem passando nesse momento. Complementando o que o Ailton falou sobre plano de sócios, essa é uma discussão antiga que nós já tivemos lá até no ano passado com a 2BR, que eu entendo, né, que o plano de sócios ou programa de relacionamento não deva ficar simplesmente só no clube de vantagens, porque eu venho dessa área, né, então eu entendo, né, que o clube de vantagens você tem que consumir para você ter um ganho. Então a ideia, tá, é de junto, né, no novo plano de relacionamento, você inclua benefícios. O que seriam esses benefícios? Dentro da própria mensalidade que hoje o clube tem, a gente reservaria uma parte desse recurso, os valores são pequenos, tá, para que você pudesse oferecer para aquelas pessoas que, eu não tenho um seguro de veículo, eu não tenho um seguro para minha casa, mas você poderia trazer auxílios, né? E isso daqui é um valor que não nos oneraria em relação aos nossos planos, mas seria um atrativo para você manter o associado, tá? Não simplesmente só nos clubes de vantagem, mas também como um programa de benefício. Nós já estamos avançando as conversas nesse sentido com seguradoras e prestadores de serviço, né? E a intenção é que eles estejam contemplando um novo programa de relacionamento. Bem, senhores, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer a presença, né, Renato Coy, presidente do Deliberativo, Dr. Visotto Junks, presidente do Conselho Consultivo, Lucas Moya, presidente do Conselho Fiscal, e mostrar a todos, né, que os poderes do clube, né, estão coesos na busca, né, das soluções para o nosso clube. Isso hoje não é prerrogativa somente do Conselho Gestor. Eu acho que nós temos que mostrar a todos, né, que todos que estão dentro do clube estão trabalhando. E o objetivo de todos, né, é o bem comum do Paraná. Aproveitar para agradecer os nossos sócios, conselheiros, torcedores, abnegados, simpatizantes do Paraná, que acreditem no Paraná. Nós não temos falado o tempo todo, né, porque existe até, às vezes, até uma estratégia, né? Então você não pode o tempo todo estar podendo responder sobre diversos temas, né? Porque simplesmente nós temos que hoje, né, preservar todo o sigilo dessas negociações em relação tanto à SAF como à recuperação judicial. No momento oportuno serão divulgadas, tá? Mas só que eu não consigo, né, a gente não consegue responder toda hora, né, principalmente em relação às mídias e às redes sociais que cobrem o tempo todo. Volto a destacar, né, que a Kennedy, as portas estão sempre abertas, né,
É lógico que eu não vou conseguir atender todos ao mesmo tempo, mas que tem uma dúvida, quer tirar, vá lá, venha conversar conosco, venha ver o que a gente está fazendo, tá? Nós ficamos também sentidos em relação ao resultado esportivo, né? Não foi isso que nós planejamos, né? Mas aconteceu, né? E não adianta agora a gente ficar remoendo, né? E voltar ao passado. Nós temos grandes desafios pela frente, né? E o que eu sempre falei a todos, né? O Paraná não é do Rubens, não é do Ailton, não é do Bisotto, não é do Renato, não é do Lucas, não é do Elton, do Karpinski, do Zonta, de todo o G5, de todos os conselhos. O Paraná pertence a todos. Então, venha para o clube, nos ajude. Aqui nós não temos nenhum problema em pedir ajuda de fora, mas se efetivamente venha contribuir, porque é muito fácil, né, ficar atrás de um teclado, né, e começar a disparar sem saber, às vezes, o que está acontecendo. Venha no clube. Então, mais uma vez, aproveito para agradecer a todos, né, e mais uma vez agradeço a torcida, conselheiros, associados, simpatizantes e abnegados, né, todos juntos, né, vamos buscar o nosso objetivo maior, ou seja, né, deixar um Paraná forte e que daqui 20, 30 anos a gente lembre de tudo isso daqui, né? Talvez eu não esteja aqui por ser o mais veterano de todos, né? Mas que a gente tenha feito alguma coisa em benefício do clube.